Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Continuando aqui a nossa sequência da série Por que Amamos Demon Slayer, o vídeo de hoje é um vídeo que a gente vai fazer um raio-x de um protagonista, como vocês leram na thumb, um protagonista que é um herói sem ego. E aqui a gente vai trazer as principais virtudes de Kamado Tanjiro, o porquê ele se tornou um protagonista que pra mim, é um dos melhores dos animes que eu assisti, principalmente dentro do universo do shonen, e o que diferencia o Tanjiro de outros protagonistas de shonen. Vamos curtir um pouquinho no vídeo especial Demon Slayer da Linhagem Geek. É muito legal, galera, porque Demon Slayer é outro patamar, né? Vai ser difícil a vida a partir de agora, porque o Demon Slayer ele faz isso, né? Ele vem com uma temporada nova, um filme, deixa a gente órfão, mas tem muita qualidade e tem motivos pra isso acontecer, né? E o Tanjiro, ele é aquele personagem muito bondoso, ele é um protagonista muito bondoso, é muito interessante e tem algumas inovações. Obviamente, tem muita gente que prefere um protagonista diferente ali, um cara mais marrento, a gente já tem de tudo, né? A gente tem de tudo, mas na minha opinião, o Tanjiro, ele inova, ele tem um aspecto inovador bem interessante e vai ser um prazer falar desse personagem aqui, dentro desse hype todo de Demon Slayer, que, pô, a linhagem gosta muito de Demon Slayer, acho que vocês entendem bastante, já deu pra perceber tudo isso, e vamos tentar explicar por que o Tanjiro, num simbolismo simbólico, ele afeta muita gente, né? Ele contagia muita gente, e vai ser bem legal, porque é um personagem muito bem construído, com várias camadas, e temos um desenvolvimento, uma evolução muito clara, né? Outra obra muito boa pra você entender e prestar atenção é essa aqui, né? O Patrulheiro e a Profecia. É um livro muito legal de ficção científica, galera. Se você gosta de Matrix, gosta de Akira, Laranja Mecânica, esse livro é perfeito pra você. E se você gosta de Demon Slayer também, porque o Demon Slayer a gente sempre tá falando de filosofia, de moral, e aqui a gente tem tudo reunido numa trama muito interessante. Olha só a história, se passa no Rio de Janeiro. Séculos se passaram, a Terra é mantida sob um regime ditatorial ferrenho, a União Solar, que controla as ações, domina o pensamento e exclui qualquer possibilidade de divergência entre membros. Passou muita coisa na sua cabeça, né? Muitos lugares. E olha só, Davi, um ambicioso patrulheiro da consciência, vê seu destino ameaçado quando passa a se perguntar: e se tudo que eu acreditei esse tempo todo estiver errado? Então é muito legal, quero mandar um salve pro Gregório Garcia, que é o autor aqui desse livro. Se você gosta de um futuro distópico, se você gosta de filosofia política, obviamente, né? Nós estamos falando aqui de uma ditadura do pensamento, onde o contraditório não pode nem pensar, né? Então é muito interessante, o link tá na descrição, você tá vendo o QR Code na tela e você pode adquirir, que você vai gostar bastante se você gosta de todos esses temas, principalmente porque o livro ainda é muito atual. Vamos lá, galera, vamos falar de Kamado Tanjiro. Olha que interessante, né, galera? Se vocês pegarem as imagens do Tanjiro da primeira temporada, o primeiro e segundo episódio do Tanjiro, pega essa imagem, né, e agora dá uma olhada na imagem que a gente viu no Castelo Infinito. Olha só como o personagem cresceu. Mas quando eu digo cresceu, eu digo fisicamente. O traço é sutil, mas nessa sutileza do traço de Demon Slayer, a Koyoharu, a Ufotable, ela consegue mostrar pra gente como ele mudou de expressão, como ele tem agora um toque mais jovem, não tão infantil, e quando eu falo infantil eu não falo no sentido pejorativo. O Tanjiro agora é um adolescente, né, quase numa fase adulta, e no começo, né, ali dos primeiros episódios, ele ainda deve estar nos seus 12, 13 anos, então tem uma grande diferença. Eu não sei a idade certa, vocês, os especialistas em Demon Slayer, devem saber. E o primeiro ponto que a gente destaca aqui no Tanjiro, né, é que ele foge do arquétipo de protagonistas que são movidos pelo ódio, que são movidos pela vingança, que são movidos
por querer ficar forte. E eu não estou trazendo essas comparações também para diminuir estes personagens que têm essas motivações. Não, é justamente para trazer aqui as principais virtudes do Tanjiro. O Tanjiro, ele é um personagem apaixonante. Me cite em algum episódio que o Tanjiro levanta a voz para qualquer pessoa, que não seja um demônio, é claro. Ele respeita todo mundo. E aí a gente tem a primeira grande virtude do Tanjiro, que é a empatia. Ele tem 16 anos, hein? 16, né? O Tanjiro é aquele filho que todo mundo gostaria de ter. Exatamente. Ali é o exemplo, né? A empatia é o primeiro ponto que a gente coloca, porque mesmo diante de inimigos cruéis, ele consegue sentir compaixão, entendendo a dor e a tragédia por trás dos Onis. Então, já no primeiro confronto que ele tem, quando ele já tá prestes a se tornar um exterminador de demônios, ali na seleção, na montanha, que ele mata o primeiro demônio dele, ele faz uma oração pro demônio. Então, ali, ele já entende que a maioria dos seres humanos que se tornaram demônios não foi porque quiseram. Então ele tem essa compaixão, ele faz uma oração, e em várias outras oportunidades a gente tem o Tanjiro tendo essa empatia. Ali, quando a Daki morre junto com o Gyutaro, que as cabeças deles estão juntas, em vários momentos o Tanjiro demonstra empatia, e essa empatia é um grande ponto de diferencial do Tanjiro. Eu acho que, assim, pelo que eu consigo puxar na cabeça, um protagonista similar ao Tanjiro, não igual, Naruto, né? O Naruto, ele sempre tenta conversar também, tem o famoso discurso no jutsu, né? Que muita gente odeia, mas eu acabo gostando. O Naruto, ele é um cara que sempre tenta entender a motivação ali do outro e tentar convencer. Tanto que o Naruto acaba revertendo, né? Muitos, né? A maioria, todo mundo que tem contato... A história do Naruto é essa, né? Naruto Sasuke, ele consegue reverter o Sasuke, trazer o Sasuke de volta, né? Ele consegue reverter o Obito, ele consegue reverter o Pain, ele consegue... Até no Jiraiya ele tem uma influência... No Jiraiya não, no Itachi ele tem uma influência, né? Quando ele encontra com o Naruto, o Itachi, o Naruto não sabe de tudo, ele fala: ao contrário de você, eu amo seu irmão. Aí o Itachi dá uma risadinha. Eita. Então acho que de todos os shonen, o Naruto é o que mais se aproxima do Tanjiro nessa forma. É que o Tanjiro, em relação à batalha, ele sabe que ele precisa derrotar o Oni. Ele caiu nesse mundo, né? Ao contrário do Naruto, que ele queria ser Hokage, e pra ser Hokage você precisa ser um bom ninja, um belo ninja, a trajetória era essa. Sim. O Tanjiro, ele nunca teve esse desejo. Ele só tinha o desejo ali de estar com a família, de trabalhar e estar com a família. Tanto que em vários momentos do anime do Demon Slayer, quando ele tá com os outros exterminadores, ele faz a comida, ele prepara o almoço, e sempre quando tá todo mundo reunido, ele fica feliz e lembra da família, toda reunida. Porque por Tanjiro, todo mundo é a família. Então é um personagem soberbo. Isso de fazer uma oração, não só aos Onis, mas naquele flashback que vimos aqui no filme, pro urso. Pro urso. Que o pai dele fala, né? Eu vou ter que matar esse urso porque ele é uma ameaça pra gente, pra nossa família. Então, infelizmente, eu tenho que fazer isso. E eles fazem os dois, né? Uma oração ali depois que o urso toma uma... O urso não entendeu, né? O que aconteceu. O pai do Tanjiro é fantástico. Então, eu consigo buscar personalidades. O Yusuke é completamente diferente, né? O Yusuke é mais um Saiyajin. O Goku tem uma bondade também. O Goku acho que tem uma inocência maior do que... E uma bondade maior, né? O Goku tem isso. Mas o Tanjiro, ele é mais profundo. Ele acho que o Goku isso é ingênuo, mais, né? o Goku é mais ingênuo. O Tanjiro, ele é mais bondoso. Bondoso de ser cristão mesmo. O Tanjiro é fantástico. Um outro ponto que eu coloco aqui é justamente o que o André falou, que é família. O primeiro episódio mostra bem isso, como o Tanjiro vive pra família, assume o papel da figura paterna, porque o pai acaba falecendo, e como irmão mais velho e homem, ele cuida da família, ele trabalha pra família, e o tempo todo, a primeira grande motivação do Tanjiro é salvar a própria irmã. Mesmo se transformando em demônio, ele ainda se humilha perante o Tomioka, não pedindo para que ele não a matasse.
E, além disso, em vários momentos existe a lembrança, o flashback do Tanjiro com a mãe, mas principalmente com a figura paterna. Então você tem aí o Tanjiro, um personagem que tem o valor de família muito consolidado dentro da sua personalidade. Então isso também é algo que nos aproxima demais da figura do Tanjiro. Continuando aqui, nós temos o altruísmo. O Tanjiro coloca a segurança e o bem-estar dos outros acima do próprio, especialmente para proteger a própria irmã. Então, o tempo todo, principalmente ali naquela luta contra o Han Tengu ali no final, que o Han Tengu estava indo em direção aos ferreiros, e ele estava querendo proteger a irmã por causa do sol, e aí a irmã dá o golpe de judô nele, e aí ele vai pra cima do Han Tengu, sabendo que a irmã aparentemente seria dilacerada, seria exterminada pelo sol. E depois quando ele vê... Tô falando isso, vocês não estão aí, velho, daqui, ó. Depois quando ele vê a irmã conquistando o sol, falando com... Quem não se emocionou com o Tanjiro vendo a irmã falando e debaixo do sol... tá morto por dentro, tá? Então isso também, como ele cuida do Inosuke, do Zenitsu, como ele se preocupa com todos ao redor dele como se fosse família. Então o valor de família do Tanjiro é um outro ponto de destaque, tá? Família e altruísmo. E ele cai nessa onda de exterminador de irmã por causa da família dele e por causa da irmã dele, né? A família, que ele quer entender o que aconteceu com a família, e o porquê da irmã ter virado um Oni. Então, a motivação do Tanjiro, tudo do Tanjiro é por conta da família. Tudo. Ele é o que ele é por conta da família. Ele faz o que faz pra tentar ajudar a família. Então, a família é a base completa do Tanjiro. Fora que a família ainda ajuda ele nos combates que é o pai, né? O pai já ajudou o Tanjiro umas 3 vezes. E a Nezuko também. E assim, ainda... Provavelmente, né? O final novamente, não lemos o mangá, tá? Mas eu acredito que o último filme vai entrar na história do pai do Tanjiro, né? Vai ter que contar. A gente precisa entender o que é aquele cara que essa tem relação, né? A relação, né? A doença que ele tinha, por que ele é tão habilidoso, o pai né? E sábio. Ele sempre passa uma lição incrível no Tanjiro. O Tanjiro venceu a casa por conta do pai. Né? O Tanjiro não morreu contra o Rui por causa do pai. A Nezuko, a mãe despertou a Nezuko no Rui. Então, a família do Tanjiro tá sempre ali ajudando, um ajudando o outro. Isso aí é cinema. Outro ponto aqui, tá? Coragem e inteligência. O Tanjiro enfrenta os medos e os perigos mortais sem hesitar, sempre disposto a arriscar pelo que acredita, fora que todas as lutas do Tanjiro, ele é extremamente inteligente nas batalhas. É muito legal você ver um personagem que durante a luta entende, busca pontos negativos, pontos positivos, os pontos de fraqueza. Ele sabe aonde ele precisa melhorar, ele sabe o que precisa desenvolver. Ele sabe o lugar dele numa batalha. Então a inteligência e a coragem do Tanjiro também são muito bem apresentadas no anime pra gente. Então várias lutas onde, por exemplo, quando ele luta contra os demôniozinhos que vão lá pro chão, logo no começo, que tem aqueles 3 lá, que tem o demoninho do bruxismo, que ele vai lá, que eles pegam as meninas e levam pra baixo. Na luta depois com a mina das Temaris. A luta contra o carinha dos tambores, que ele começa a entender que um tambor é corte, o outro tambor vira de lado. A luta contra o Han Tengu, que ele percebe que cada sentimento tem um poder, tem um golpe. Contra o próprio Akaza, que ele tenta entender a bússola que forma. Nossa, por que o Akaza tá sempre um passo na frente? Então o Tanjiro, ele é muito inteligente nas batalhas. E como a coragem dele vai subindo, mesmo em vários momentos onde ele sabe que é difícil pra ele, ele é sempre corajoso. Então coragem e inteligência também tá muito bem apresentado no Tanjiro. E aí, galera, eu coloquei aqui outras questões que diferenciam o Tanjiro
de outros protagonistas de animes. E novamente, não estou falando que o Tanjiro é o melhor, mas eu coloco ele entre os melhores, tá? Eu coloco. Não tô falando que é universal essa regra. Mas gentileza como força. Enquanto muitos heróis são guiados por raiva, ambição, desejo de se superar, o Tanjiro é movido por bondade e compaixão. Ele chora pelos inimigos derrotados, algo que é raro entre os protagonistas. Isso sim. A gente tem sempre o plot da vingança, né? Que a gente gosta, quando é bem executado é sempre muito legal. Mas você tem uma bondade. A bondade é a maior característica do Tanjiro, né? O Tanjiro, ele sempre expressa sua bondade no final. Vamos ver no final, né? Porque o Muzan é o cara que o Tanjiro mais odeia até então. Ele odiava o Akaza também, mas ele tentou conversar com a Akaza, né? Da questão da fraqueza e tudo mais. Mas eu queria tanto continuar a ver esse filme, mas contra o Muzan é aí que a gente pode ter uma possível virada do Tanjiro, né? O Muzan é o grande causador daquilo tudo e o Tanjiro... O Akaza era um cara que o Tanjiro também odiava quando ele encontra o Akaza e tudo mais. Mas a bondade do Tanjiro é um negócio muito incrível. Mas você vê que, por exemplo, quando o Akaza mata o Rengoku, ele sofre e tal, mas ele não fica querendo buscar o Akaza acima de qualquer coisa. Não. Tipo, eu preciso de vingança. O anime é muito perspicaz em mostrar pra gente que, assim, o Akaza, mais cedo ou mais tarde, ia aparecer no caminho do Tanjiro. E o Tanjiro não vive pra se vingar. Ele nem tava procurando o Akaza lá no Castelo Infinito. Nem tava. E aí entra a questão que vocês viram no título, que eu gostei bastante, que é o herói sem ego. O Tanjiro, ele não busca fama, ele não busca título, ele não quer ser o mais forte. Eu não lembro, aí vocês podem até me corrigir, o Matheus, eu não lembro de qualquer episódio que o Tanjiro fale, eu preciso ser mais forte que fulano. Ou preciso ser Hashira. Ou eu quero ser um Hashira. Eu não lembro disso. O melhor Hashira, né? E lógico, o Naruto, ele tinha essa obsessão em se tornar um Hokage, e eu adorava isso, porque é uma meta. Era uma meta do Naruto aquilo. E ele constrói isso pra ele se tornar. Na verdade, assim, ele queria ser o Hokage... porque ele queria ser respeitado. O que ele queria de verdade, o Naruto, não era ser Hokage, era ser amado, respeitado. Né? Respeitado. O Tanjiro, ele não tem esse ego. O Tanjiro, ele apenas quer salvar a irmã e salvar as pessoas e proteger as pessoas, que também é um elemento clássico do arquétipo do herói. Ele não quer que as pessoas sofram como ele sofreu. Ele se compadece quando tem alguém que perde a irmã, que perde a família, que ele sofre junto. Então, essa questão, o ego, o Tanjiro, ele não tem esse ego. E isso é muito bonito do Tanjiro. E pra concluir, o Tanjiro, ele é um personagem equilibrado emocionalmente. Então, diferente de outros protagonistas que são mais explosivos, por exemplo, Naruto é explosivo. Gohan é explosivo. Gohan é explosivo. O Luffy é explosivo. E todos os Saiyajins de Dragon Ball são... Ele é sempre calmo, o Tanjiro. Né? Ele mantém a sensibilidade nas batalhas, né? E isso também constrói essa maturidade. O amadurecimento do Tanjiro, principalmente nesse momento que ele confronta com o Akaza, quando ele vê que era o Akaza, ele parte pra cima, ele fala, eu preciso ser rápido, porque ele tem consciência que o Akaza é forte, mas ele também tem consciência que ele evoluiu. Então por isso que ele parte pra cima do Akaza o tempo todo, e ele não chega pro Tomioka e fala, deixa comigo, e em nenhum momento o Tomioka fala, Tanjiro, não luta comigo, deixa só eu. Porque o Tomioka tá ligado que o Tanjiro tá no nível do Hashira. E assim, isso também é um negócio raro se você for ver nos animes, né? Nos shonen, sempre tem isso, né? Não, o 1x1. Essa luta é minha, a gente viu muito isso em Cavaleiro do Zodíaco. Dragon Ball também. Dragon Ball também. Me interrompe nessa luta. Tanto que é um código dos Saiyajins, né? É um código dos Saiyajins. Se eu não me engano, é no céu que o Goku fala. É no céu mesmo. Que o Vegeta tá conversando, o céu tá mostrando porque ele realmente é mais forte. E o Trunks fala, né?
E se todo mundo, se a gente juntasse todo mundo e atacasse o céu, né, enquanto ele tá com o Goku, aí o Goku ia odiar isso. Isso é uma coisa tão covarde que você nem tem que falar de novo. Então você tem um código ali dos Saiyajins, né? E Cavaleiros você tem isso também. E praticamente em muitas lutas, principalmente ali nas 12 casas, vai lá, deixa que eu luto com ele e tal. Ali a condição do momento, todos sabem, é quem conseguir arrancar a cabeça do demônio. É basicamente isso. Não tem muita vaidade até então. Talvez no outro grupo ali, no próximo contra o Kokushibo, tenha um pouquinho. Mas eu acho que não. Eu acho que não tem essa vaidade dos Hashiras também. Claro, pode ter um Hashira mais vaidoso. O Shinazugawa parece ser um cara mais vaidoso, né? No sentido de ser forte e tudo mais. Mas aqui a gente não tem isso. Pra fechar, galera, o Tanjiro é um protagonista que sofre, mas não se corrompe. Apesar de carregar perdas e traumas e enfrentar dores quase que insuportáveis, ele não se deixa endurecer nem cair no ódio. A sua força vem do amor, da proteção, da família, da bondade e não da vingança. Quando ele luta contra o Akaza, ele só lembra do Rengoku porque o Akaza faz ele lembrar. Ó, graças o Akaza ainda fala, né? Ainda bem que o Rengoku morreu. Porque se o Rengoku não tivesse morrido, você continuaria fraco. Porque ele morreu, você ficou forte. E aí ele fala, você está me insultando e insultando a memória do Rengoku. Mas em nenhum momento a luta, a gente estava vendo como vingança. Eu vi como vingança, como revanche. Mas o Tanjiro não levou isso como uma revanche. Porque ele sabe que o Akaza, vencer o Akaza, não é pra ele se confortar. É porque existe uma ameaça. O Akaza, ele é uma ameaça pra todo mundo. Então ele sabe que é importante vencer o Akaza e vencer todos os Luas para salvar a humanidade, não pra se reconfortar e se vingar. É diferente da vingança do Sasuke, né? Exato. Ele vive pra aquilo, né? Exato. O Sasuke, ele vive pra vingança. Então assim, isso a Koyoharu, ela passa muito. Por isso que eu me apaixonei muito pelo Tanjiro. Por todas essas virtudes, Você pode falar, ai, Gabriel, é clichê. Não tem problema. Quando o clichê é bem feito, quando a simplicidade... Porque Demon Slayer é simples. A Shinobu vive pra vingança. Exatamente. A simplicidade de Demon Slayer é algo que encanta. E é por isso que o Tanjiro merece esse vídeo especial. E aí, galera, coloquem nos comentários aí o que vocês acharam. Algo a acrescentar ou algo a retirar. Coloquem nos comentários. Obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.